Alô, amigos do SomaCast, estamos aqui para o nosso 19º episódio. Eu sou o Rodrigo Pires e estou aqui com meu amigo Everton. É isso mesmo, Rodrigo. Estamos no 18º episódio. 19º? 19º. Isso aí. E hoje estamos aqui com o Braz Neto. Prazer, Braz, receber você aqui. Obrigado, Everton. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer suceder aqui o Maurição, esteve aqui no 18º. Prazer estar aqui seguindo o caminho dele aqui no podcast com vocês. É isso mesmo, Rodrigo. Braz, e sempre a gente começa perguntando, quem é o Braz? O Braz, vamos lá. Meu nome é Braz, felizmente não tem muitos, tem muito neto, né? A gente tava brincando, vocês querem que chame de Braz ou de neto? Eu falei, não, chama de Braz, que Braz tem poucos, né? Neto tem muito. Mas muita gente também me chama de Neto. Minha família tem propriedade aqui na região desde o final dos anos 90. Minha família inteira é de Goiânia, eu fui estudar em São Paulo, casei por lá, fiquei por lá. Hoje em dia sou meio apaulistado, né? Fiz o caminho contrário. Eu brinco que eu sou o filho custoso, né? Me mandaram para fora. Mas também toco aqui, né? Eu que gerencio aqui as fazendas da minha família. O grupo chama Agropecuária Sucuri. E a gente tem um pouco de tudo aqui, tem pecuária, tem lavoura, tem área irrigada, a gente trabalha com melhoramento genético SAPE. E em São Paulo tem minha empresa, a Planalto Capital, que é uma gestora de fundo de investimento. Tem um pé no agronegócio e o pé também no mercado financeiro de São Paulo. É isso mesmo, Rodrigo. Então o assunto é que não falta. E você esqueceu ainda, você também é presidente da... Eu sou presidente da Liga do Araguaia e eu também sou investidor do AgroApp, um aplicativo de agronegócio. Ah, show de bola. O currículo é grande, a gente tem muito assunto para falar. Everton, pra gente começar, eu vou te contar como que eu conheci o Neto, eu não sei nem se ele lembra, rapaz. Logo que eu vim para Mato Grosso, meu primeiro emprego foi ser técnico da Liga do Araguaia, no Projeto Carbono, né? Aí eram 40 propriedades que eu tinha que fazer o levantamento, acompanhamento de campo, o que usou de insumo para fazer o resultado final do Projeto Carbono da Liga do Araguaia. E nisso aí a gente visitava as propriedades, fazia avaliação das pastagens e tinha que pegar tudo de insumo que foi gasto naquelas pastagens, né? E era uma bagunça para você conseguir coletar aquilo tudo certinho, rapaz. E eu lembro que eu fui com o Quinor lá na Fazenda Sucuri para conhecer a fazenda, fazer as avaliações de campo. E a parte de insumos falaram para eu ver com o Braz Neto, né? Aí eu só mandei uma mensagem, ele falou, não, me passa o seu e-mail. Aí veio aquela planilha toda detalhada, tudo certo. Vou te falar, meu Braz, das 40 propriedades, o lançamento da Fazenda Sucuri foi o mais fácil das 40 lá. Parabéns pela organização. A gente é bem sistemático. E já falando aí, já que a gente falou da Sucuri, quando eu conheci ela, uma fazenda desde lá no Novo São Joaquim, rapaz, em 2020 já era uma fazenda assim bonita de show. E agora eu tive nela recentemente com o Lucas, que é consultor deles lá. O que é bom dá para ficar melhor, né? Então, eu acho que o primeiro assunto que a gente poderia falar é disso aí, dessa pecuária moderna, essa pecuária do futuro, né? Vocês estão de parabéns, eu conheço as 3 propriedades, Santa Célia, Sucuri e Santa Rita. E qual que é esse projeto aí que vocês têm feito aí de intensificar? Eu vejo que muita gente fica querendo crescer, falar, não, vou comprar mais fazenda, só que degradado de qualquer jeito. Agora eu vejo que você faz um crescimento dentro da sua própria área. Se você puder falar um pouco aí como que é esse projeto. Eu tô trabalhando aqui nas fazendas da minha família aqui na região tem, acho que 11 anos, né? E acho que eu peguei bem uma virada de chave ali, de geração mesmo, sabe? De que agora realmente eu sou a geração que vai produzir dentro das áreas que a geração anterior conseguiu comprar e abrir com muito esforço e com muito sacrifício, né? E a minha geração, eu acredito que é uma geração de realmente o esforço e o sacrifício ser no sentido de tornar as áreas realmente mais produtivas dentro da vocação de cada uma, né? E um aprendizado grande que eu tive dentro desses anos foi realmente respeitar a vocação de cada área, né? Então hoje a gente tem uma fazenda que é na margem do Rio das Mortes, então ali a gente viu que tinha uma vocação legal para agricultura irrigada. A gente tem uma fazenda, a Fazenda Sucuri, que ela inteira é uma fazenda de cultura relativamente plana, é uma cultura bem mais plana do que o normal, com uma fertilidade natural muito alta, com uma argila muito alta, que talvez para a agricultura poderia ter algumas questões, ela inteira não planta, então a gente vê que é uma fazenda muito boa para cria hoje, ela também teria uma aptidão para recria, mas hoje ela está toda em cria, numa cria fazendo melhoramento genético, SAPE, com uma produtividade muito, muito legal. E a Santa Rita, que é a nossa terceira propriedade, a gente acabou modularizando ela, né? Tem uma área que a gente vê que tem uma vocação para integração, para lavoura pecuária, e uma área que virou um módulo de recria bem intensificado, né? E dentro de um tamanho que a gestão ali funciona, a escala funciona, a originação não chega a ser uma dificuldade, você consegue ter uma certa visão ali de mercado que você consegue ser flexível dentro do sistema de produção, né? Você tem que ter flexibilidade, mas você também tem que ter um sistema de produção que te dá uma regularidade ao longo dos anos, né? Então a gente vem nesse trabalho aí de realmente
intensificar e trabalhar, né, de todas as maneiras possíveis aí, cada área dentro da sua vocação, né, ao invés de ter uma visão muito de expansão e tal, e tá dentro sempre daquele esforço, né, de expandir a área, mas ter muita coisa por fazer nas áreas que você já tem. E aquelas áreas que você já tem rodando com geração de fluxo de caixa muito pequeno, com muito problema operacional, faltando muita coisa, né? Faltando máquina, faltando tudo quanto a gente pode imaginar, né? Então, nossa visão é justamente o oposto disso, né? Eu sempre falo, sempre brinco que, na verdade, eu não tenho vontade de comprar terra mais. As que minha família tem, eu estou bem satisfeito. Eu tenho vontade de ver elas cada dia melhor, cada dia mais férteis, cada dia mais intensificadas, mais preparadas, né? E realmente tem muito trabalho aí para frente, né? A gente pensar em expandir a área dentro de todas as tecnologias, dentro de todas as possibilidades, mercado de nicho, investimentos novos, você fazer um armazém, você expandir a área irrigada, né? Você comprar mais maquinário, né? Realmente, assim, quando você parar para pensar, né? A necessidade de expandir a área, ela não existe, né? Pode existir uma ambição, uma vontade, tudo bem, né? Mas no sentido financeiro, né? Não existe uma necessidade de você expandir a área para aumentar a rentabilidade. Eu acho que é muito raro você ver uma propriedade que você olha e fala, putz, aqui não tem mais o que fazer, sempre tem o que fazer. Sempre tem um bom negócio dentro da própria fazenda, sem você precisar ir para fora e correr riscos que talvez sejam bem maiores, na verdade, né? Ô, Braz, eu já vi que você é um cara organizado desde as planilhas lá do carbono. Você é um cara do mercado financeiro, então você não é um cara de AX, você é um cara de números. Você tem os números, eu falo da Santa Rita, que foi um projeto que me chamou a atenção, Erwin. Eu te conhecia a Fazenda antigamente e vi o projeto novo, projeto intensivo dele, os módulos, piquetes divididos ali. Você tem um número de arroba produzida lá, naquele sistema que vocês estão fazendo? Quantas arroba produzida por hectare ano? Na Santa Rita, a gente produziu no último ciclo 35 arrobas por hectare ano, mas só com fêmea em recria, né? Então foi uma produtividade, acho que foi o segundo ano que a gente rodou o sistema, porque foi um projeto novo, né? Que a gente fez tudo basicamente de uma vez, né? Em um ano a gente montou o sistema inteiro. E foi nesse número de 35 arrobas por hectare de fêmea, que foi um número que a gente ficou bastante satisfeito, e ainda com bastante espaço para mais intensificação, sabe? Sem falar que a gente tratou tanto, a gente tratou ali na baliza de 1 kg, 1,5 kg por dia, não foi um trato tanto intensivo, não tinha muito gado de engorda, teve só pontualmente algum gado realmente de engorda que foi pro gancho, então a gente ficou bem feliz assim, e é um sistema produtivo bem um arroz com feijão, sabe? É um sistema ali que teve que originar gado de compra e tudo mais, né? Fez parte, né? Não foi gado crioulo nosso. Mas dentro de um arroz com feijão muito bem feitinho, tudo muito bem divididinho, com coxo, sem faltar máquina, misturando na própria fazenda, manejando bem pastagem, adubando, mas sem adubar demais, conseguindo parcelar a ureia, ao invés de jogar aplicação grande de ureia, conseguindo trabalhar com fonte de fosfato natural reativo da UCP, que a gente tem gostado bastante. Então, assim, funcionou muito bem, a gente ficou bastante satisfeito com esse número e vendo que tem espaço para mais, na verdade. A gente consegue ali almejar dentro de março, por exemplo, produzir na faixa de umas 50 arrobas por hectare ano dentro de uma realidade assim razoável, sabe? A gente é muito pé no chão e a gente não é aventureiro nesse sentido de falar, putz, eu quero produzir por produzir. Não, a gente quer produzir, quer gerar resultado e dentro de um custo-benefício, assim, de um risco-retorno que faça sentido, né? A nossa briga não é por produzir o máximo possível por vaidade, pelo contrário, a gente quer que seja um negócio saudável e que vá para frente, né? Rodrigo, e a gente faz a conta, né? Peguei o celular aqui e não aguentei. Se a gente pensar com 35 arrobas, vou considerar uma arroba de 250, a gente tá fazendo um faturamento de arrobas de 8.750. Se eu dividir por soja hoje de 105, a gente tá falando em 83 sacos por hectare. Então, Braz, acredito eu que uma pecuária dessa é tão rentável, ou talvez até muito mais, do que propriamente a agricultura, né? Depende muito da agricultura, né? Pode ser bem mais, pode ser bem menos, né? Depende do ponto de vista, né? O que também, assim, com uma cabeça bastante financeira, isso é um ponto importante para mim, dentro da minha gestão mesmo, criar diversificação dentro da fazenda, né? Então, a gente tem um módulo de cria, a gente tem um negócio de venda de touro dentro desse módulo de cria, a gente tem uma operação de recria que a gente compra gado, a gente tem uma flexibilidade para, eventualmente, no momento de ciclo, comprar mais gado ou vender mais gado. A gente tem uma área de sequeiro que é arrendada, a gente tem uma área de irrigação que eu que toco. Então, a gente tem de tudo dentro do sistema e eu sempre tento criar mais diversificação dentro do todo, porque
todos os negócios são bons, né? Eventualmente você tem um negócio de lavoura, em um ano pode te dar muito mais, em um ano ele pode te dar muito menos, né? E talvez não porque você foi mal, por culpa sua, mas por uma questão de mercado mesmo, né? Então, acho que em uma atividade que é cíclica, né? E que o maior problema, né, li isso esses dias, né? O problema do agro não é falta de rentabilidade, né? É falta de liquidez. E eu acho que todo mundo está sentindo isso muito na pele agora, né? Que a gente olha e fala, putz, é um bom negócio, mas cadê o dinheiro? E todo mundo sabe que é um bom negócio, mas, né, em momentos muito de estresse, um vai empurrando um problema no outro, que vai tendo algum problema, né? E isso é muito, muito cruel, muito dolorido no dia a dia, né? E a gente sabe que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é por culpa de ninguém, é da natureza da atividade, né? Então, criar diversificação da porteira para dentro é um processo que a gente sempre busca, assim, com muito afinco, sabe? É isso mesmo. Rodrigo, você comentou como você conheceu o Brás. Eu vou falar como eu conheci o Brás. Há mais de 10 anos, com seu pai, a gente começou a fazer os primeiros negócios de fertilizante. E até na época, 10 anos atrás, eu já me encabulava. Eu falei, gente do céu, eu tinha que ter mais uns 10 clientes desse de pecuária para colocar tanto ureia, tanto fertilizante nas pastagens, né? E agora a gente vê o resultado, né? 35, 40, 50 arrobas por hectare. É algo muito diferente da média da nossa pecuária hoje, que você... Que um arroba? Uma realidade aí que a gente vê nesses congressos, assim, o pessoal fala de 3 a 4, não sei se mudou, né? Então, a gente sabe, se fala de 3 a 4, vamos pôr 3,5. Então, é 10 vezes a média nacional da pecuária, né? Pensando em cria, tá? Cria e É, recria, né? No caso dele é recria. Nesse caso era um sistema só de recria, recria e engorda, né? Santa Rita. A maior parte foi uma arroba de recria, não foi uma arroba de engorda, porque engorda você produz no infinito, né? Faz a arroba produzida no confinamento, né? Mas a grande maioria, uns 80% dessa arroba foi dentro de recria mesmo. Mas naquele período, né, isso até pra mim virou meio história, né? Porque a gente, naquele momento, não tinha nada de agricultura, né? Era toda a área de pecuária, né? E o meu pai, né, ele gostava bastante de ter o ciclo completo para não depender de, né, nada muito externo. Ele gostava, tinha essa cabeça muito de vamos fazer uma coisa só, ciclo completo, a gente vende no gancho e resume nossa vida, né? E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com meu pai, né, foi contratar o Kleber Torquato, né, que vocês conhecem muito bem, né? E a gente começou um projeto ali falando, a gente vai fazer ciclo completo, então vamos fazer um sistema de produção de ciclo completo, ponto, né? Não vamos depender de compra, não vamos fazer nada, não vamos fazer agricultura naquele momento, né? A gente entrou na CIA de melhoramento, né? Um programa de melhoramento genético, e falou, putz, vai ser tudo crioulo, então vamos fazer o melhor gado possível, dentro de uma visão de melhoramento para a produção, né? Muito focado ali em características produtivas. E vamos tocar, né? E eu peguei um período ali, né? Eu peguei, acho que o único ano mais ou menos que eu peguei foi 2015, né? Foi o finalzinho de um ciclo de alta que teve. 15 para 16 já choveu muito mal, dali para frente foi só pancada, até hoje, né? Acho que nunca parou. Mas felizmente, né, a gente conseguiu fazer muito gado, né? Tanto de retenção quanto de compra, ali entre 2016 e 2019, né? Foi 3, 4 anos ali comprando fêmea para tudo quanto é lado e inseminando, 3 serviços e fazia safrinha de estaçãozinha, né? Depois da estação normal para inseminar mais. E tinha o gado do programa, né? E tinha bastante rebanho comercial também, né? Mas sempre nessa visão de reter muito. E aí meu pai ficava doido, né? Porque eu tive momentos ali que eu tive uma lotação média das fazendas de 2 zoadas e pouco, né? Em cima da área útil. Mas isso com bastante vaca, né? E adubando para vaca, né? E a conta, assim, ela ficava no 0 a 0, né? Não deu prejuízo em nenhum ano, né? Felizmente. Apesar de todas as dificuldades, né? Tudo que teve política no meio aí, de mercado interno, né? Foi de embargo de China, foi só confusão, né? Mas no final deu muito certo, né? Que a gente pegou uma das maiores valorizações que teve de bezerro, né? Foi realmente um ciclo muito forte, né? Mas dali pra frente também eu dei um passo atrás, né? Falei, não, foi legal, deu certo, a gente navegou o ciclo muito bem, né? Mas também eu preciso de um negócio que rode com mais tranquilidade, né? Isso foi um outro aprendizado, né? Que é a questão da diversificação que eu tava falando. Eu acho que, tirando média de ano, a gente consegue fazer uma média de ano boa, com mais estabilidade, com sono um pouco mais tranquilo, né? Acho que foi legal, foi divertido, foi bem intensificado, né? Com vaca, né? Realmente a gente conseguia. E o Kleber é um dos poucos agrônomos que eu conheço que consegue montar um sistema viável, né, de intensificação de cria, porque realmente são desafios que. Muita gente deve ter te chamado você de louco, de adubar pasto Inclusive pra você. vaca. É louco! Isso não dá rentabilidade, é algo diferente, né? Basicamente quase ninguém faz, né, Rodrigo? A grande dificuldade é
a questão do ciclo financeiro que eu vejo, sabe? Porque você coloca em insumo e faz uma programação financeira dentro de um ciclo que você vai apurar aquilo, dentro de um ciclo completo, é um ciclo de 4 anos. Então, você tô ali colocando dinheiro para ver quanto vai estar o valor da roupa daqui 4 anos. É o maior especulador que tem, na verdade, né? Porque você fazer uma aposta para daqui 4 anos dentro do mercado volátil, você pode simplesmente errar o alvo. Não é que vai melhorar a longo prazo, não. É daqui 4 anos vai estar bom, né? É daqui 3 anos, dependendo da velocidade ali do seu ciclo, né, de abate. Mas mesmo para vender um bezerro, mesmo para uma desmama, né? Não é banal, né? Então acho que o mais difícil tem toda a parte produtiva, que realmente é difícil também, né? Questão de tamanho de lote, né? De manejo de fazendas, tem que ter bem mais estrutura para algumas questões, né? Mão de obra, é complicado essa parte também. Mas eu diria que a parte mais difícil é a parte justamente do planejamento financeiro, de você ter um ciclo muito longo e você começar a colocar muito dinheiro na frente, sem ter muita previsibilidade ali, você tem uma visão de ciclo, né? Mas sem uma previsibilidade clara de longo prazo e sem ferramenta de trava de preço razoável, né? Tanto ferramenta de bolsa quanto de trava de termo. O horizonte ali é irrelevante para esse tipo de investimento, né? É porque quando você vai ver isso na agricultura, se você quiser já travar a safra que vem, a safra na outra, você já consegue, nem que seja em dólar, mas você já consegue. Na pecuária a gente não tem esses travamentos, né? Mal uma agenda de abate para daqui 30 dias, 60 dias, né? Você consegue fazer algumas coisas, né? Trazendo aqui um pouco minha experiência financeira, né? Mas você acaba, não para curto prazo, né? Mas para prazos mais longos, você acaba criando risco de hedge, alguns riscos de descasamento de contrato, você começa a precisar ter muita margem, porque você vai fazer isso em cima de um valor de estoque de rebanho e não de um faturamento de curto prazo. Então, assim, tem uma eficiência bem menor do que simplesmente um hedge ali de horizonte de 2, 3, 4, 5, 6 meses. E o contrato da Bolsa tem uma liquidez muito pequena em relação ao tamanho do mercado brasileiro ainda, né? Existe liquidez, mas, putz, quando você vai falar de liquidez de opções, né? É bastante limitado ainda, de acordo com a estratégia que você estiver procurando, né? Então, isso ainda é um problema que limita, né? O que eu vejo também, que às vezes fala assim, pega um balanço de 4 anos, às vezes vai intensificar demais, mas tá ficando no 0 a 0. Mas o que às vezes muita gente não olha? O seu estoque de capital imobilizado, igual você falou, o seu estoque de gado. Às vezes pega aquela fazenda lá, vamos pegar a fazenda de 2020, que eu vi da primeira vez, a fazenda. É outra fazenda. Porque você gastou fazendo estrutura de dividir piquete, de aguada, de coxo, para fazer essas intensificações todas. Então você está valorizando seu patrimônio, fora a valorização do seu estoque de gado, que antes era uma genética, hoje eu vejo a seleção que vocês têm lá, né? No SEIP, a DECA 5 abaixo, a maioria dos gados, assim, é uma coisa extraordinária, entendeu? Então, tinha 1000 vacas lá e tem 1000 vacas, não são as mesmas vacas, né? Vamos supor, antes era uma vaca, vamos supor, não vou falar que é boiadeira porque já estava na seleção, mas hoje é uma vaca de genética, né? Então é um estoque de terra e de capital que você ganhou muito dinheiro nessa valorização e nesse conservar o patrimônio, com certeza. Brasil, e em relação a número, é lógico que você puder abrir, tá? Da questão quando intensificava menos para hoje, que intensifica bem mais. A diferença de número foi muito grande no número final, lá no lucro real? Com certeza. Como eu peguei, na verdade, uma transição entre atividade ser imobiliária e ser produtiva, basicamente era tocado de uma maneira que o resultado era muito pequeno, né? Então hoje o risco é maior, com certeza, mas hoje existe um resultado que é representativo, né? Então isso com certeza. Eu acredito que grande parte das situações de fazendas de pecuária, em agricultura não tem nem como, né? Mas em fazendas de pecuária é basicamente isso, né? Ou você tem uma atividade que é intensificada, ou você apanha assim praticamente todos os anos, a não ser quando você pega um ciclo de alta, você dá uma respirada e já volta para o mesmo lugar, né? E uma coisa que eu acho que o pecuarista tem que acho que aceitar um pouco mais mesmo, porque foi uma realidade que mudou muito rápido, de maneira bastante cruel. Que hoje uma fazenda de pecuária grande é um problema, né? E antes era o contrário, né? É um grande problema, né? Uma fazenda de agricultura grande era um problema. Hoje você fala, não, vou tocar aqui 20 mil hectares. Eu prefiro muito mais uma área de 20 mil hectares para lavoura do que para pecuária. Para pecuária, 20 mil hectares é uma encrenca gigante. E dentro de uma realidade produtiva que não é mais de extração, porque não tem muita coisa mais para extrair, os solos do cerrado são pobres, depois de que abriu há décadas, aí que não tem mais nada mesmo, né? Você fazer estrutura e colocar insumo e ter toda a parte de gestão não é tão padronizado, né, na pecuária, então você vai ter vários detalhes ali de dia a dia. Eu acho que o pecuarista tem que aprender a diminuir um pouco a área de pecuária e dentro da área que ele for trabalhar, ele trabalhar bem. Porque é muito comum
dentro da realidade de cada um. Pode ser, a pessoa pode ter uma área ali de 100 hectares que talvez isso ainda faz sentido, ele pode ter uma de 100 mil que talvez ainda faz sentido também. Isso dentro da realidade de cada um, mas normalmente o pecuarista ele tem muito mais área do que ele dá conta de tocar. E ele tem que, assim, até infelizmente, né, mas ele tem que digerir essa nova realidade mesmo, que foi uma mudança muito rápida, mas é a realidade atual. O que eu vejo porque as terras antigamente, principalmente na região do Vale aqui, era muito barata. E aí a pessoa tinha grandes extensões de terras, com a lotação muito baixa, e ainda tá mantendo aquele mesmo sistema de 10, 15 anos atrás, mas o cara não faz a conta do imobiliário dele, tá parado, o dinheiro da terra dele tá parado, tá tudo parado, e ele não viu que ainda, se ele não dá uma intensificada, a cada dia ele vai ficando com menos condição financeira de arrumar a terra, igual você falou. Talvez o cara tem 2.000 hectares e a capacidade dele é de rodar 500. O lavorista quebra rápido e o pecuarista quebra devagar, né? O problema do pecuarista é que ele vem quebrando há muitos anos, né? Então chegou, né? Aquele momento, né? De ter passado muita coisa, chegou. E realmente, assim, não é uma realidade agradável, não. Eu acho que é bastante cruel porque as pessoas têm vontade de melhorar e de trabalhar e tudo. Mas mudou realmente muito rápido, sabe? Eu senti isso no meu período de trabalho. Essa mudança assim da pecuária de 10 anos para cá. 10 anos atrás era muita coisa que é impensável hoje, era totalmente plausível, né? E foi muito rápido, né? Então a gente está nesse processo ainda de gestão mesmo, né? É isso mesmo, né, Rodrigo? E você vê que, igual o Brás comentou, né? 10 anos mudou muita coisa. Algo que era igual você falou, plausível, hoje já não se pode mais fazer. E o que você comentou sobre a questão do pecuarista em si, vamos falar do pecuarista, dele conseguir ver, cara, não tá dando certo. Você acha que essa questão dele não tá dando conta de fazer essa mudança de chave vem mais de conhecimento cultural ou falta do financeiro mesmo para poder agir? Eu acho que a pecuária tem um grande problema de sucessão. Talvez tem um pouco de tudo, né? Os problemas não são problemas complexos, são complexos, né? Então tem questões culturais, tem questões de uma certa teimosia, né? Tem uma demora de adaptação. Mas a pecuária tem um problema gigante de sucessão mesmo, né? Porque é uma atividade que ela não atraiu a juventude. O pecuarista ele é mais velho do que o agricultor, o criador é mais velho do que os outros pecuaristas, então o criador é o mais velho do mais velho. Em realidades mais difíceis de você reverter, né? Muitas vezes o mais recomendado seria vender uma parte da área mesmo. Mas é muito difícil, a gente sabe que as áreas são histórias familiares, não é só um patrimônio. Pelo contrário, né? Acho que assim, dentro das realidades familiares, a fazenda ela é em segundo lugar um patrimônio, normalmente em primeiro lugar ela é uma história, né? E você fala, não, você vai ter que cortar uma parte dessa história para você organizar o restante, para você, de certo modo, salvar o restante, é muito duro mesmo, né? Ou senão, você vai ter que ir no banco, né? Você vai ter que pegar um financiamento, você não tem perfil de gostar de financiamento, né? Poucas pessoas estão prontas para esse assunto, né? Na hora que chega esse assunto... Sim, não, e é muito difícil mesmo. E aí, quando você vê, assim, uma pessoa, normalmente, mais de idade, muitas vezes com uma capacidade de trabalho que já não é a mesma de antes, com menos disposição, com pouca sucessão na atividade. Então, talvez aquela pessoa até teria uma certa condição pessoal de fazer algumas coisas, mas ela não vê alguém vindo atrás dela, então ela não vai fazer também, né? E fica numa situação de ovo ou galinha, né? O que vem primeiro, né? Onde que essa chave muda, né? E eu até vi um número, não vou lembrar agora de cabeça, mas foi um número de uma apresentação da Atenagro. O quanto a produção pecuária ela tem concentrado em poucos produtores, e não necessariamente em uma questão de área. O número, assim, eu achei bem absurdo, eu vou falar por alto aqui, provavelmente errando o número, mas para dar uma escala, né? Que hoje, se não me engano, 80% da produção vem de 20% das áreas da pecuária. Um número assim, bem 80-20, sabe? E esse número tem concentrado cada vez mais, né? Então a gente tem tido assim, uma grande divisão dos pecuaristas, alguns com grandes áreas pouco produtivas e outros com pouca área muito produtiva. Mas dentro do faturamento, dentro do PIB da pecuária, está concentrando dentro de um grupo aqui pequeno, né? Tanto em número de pecuaristas, quanto em área útil mesmo, né? Produtiva, né? E justamente por essa realidade, né? Você não muda mais. Algumas coisas a gente muda devagar, né? A gente muda gradual. O pecuarista, ele tem... A gente foi para uma certa realidade que ele não muda devagar mais.
você precisa de um choque, você precisa de, muitas vezes, um trauma mesmo, né? Às vezes você precisa de uma questão de morte mesmo, de uma sucessão de divisão de família, de patrimônio, de venda, de fazenda, de venda parcial ou total, de saída da atividade, né? De arrendamentos, né? Então, você hoje, o pecuarista, quando você pega uma situação de rentabilidade negativa, de verdade mesmo, se você fizer a conta, ela é negativa, para ir para uma situação de alta produtividade e rentabilidade, você precisa de uma capacidade de dinheiro que, se não tiver um dinheiro de fora para ser injetado, seja de venda diária, seja de alguém que aportou, um investidor, um arrendatário, alguém que aportou o dinheiro, negócio, né? ou outro negócio que a pessoa tenha, né? Você não sai mais daquele ciclo, né? Algumas pessoas, né, ficam presas num ciclo vicioso e sem... eu sempre assumo boa vontade e esforço de todo mundo, né? E às vezes sem conseguir mesmo, né? E acho que a gente tem que entender isso, né? As pessoas às vezes estão ali realmente fazendo esforço e querendo e tentando, mas ela não está conseguindo realmente achar uma solução, né? Então, tudo isso que eu tô falando não é em maneira alguma em tom de crítica. Eu sei, vivo isso na pele, que é difícil mesmo, é difícil pra caramba. Ô, Braz, e aproveitando que a gente entrou no tema de sucessão, eu gostaria de falar aqui, te perguntar um pouco como foi essa sua sucessão, porque a gente conhece seu pai, que a gente sempre fala, é o Braz pai e o Braz neto, mas olha, o pai e o neto, não, o Braz pai que era o Braz filho, né, você já é o terceiro na geração, agora eu fiquei sabendo que tem o quarto, então eu gostaria que você não é formado na área de agrárias, né, a Não. sua escola foi as andanças com seu pai, as vindas para o Mato Grosso, então eu não sei se ele já mexia com fazenda no Goiás, ou você começou aqui numa... Conta um pouco dessa história aí, um pouco da história do seu pai, como ele entrou na parte aí da pecuária e essa transição aí que você fez com ele aí nessas andanças aí, como é que foi? O meu pai, o Rodrigo, ele foi nascido em Montevidéu, né, em Goiás. Só que o pai dele, que também chamava Braz, né, ele faleceu antes de ele nascer, né. Então, pouco tempo ali de nascido, ele, acho que com 2 anos de idade, a mãe dele, né, minha avó, mudou para Goiânia com uma irmã e já foi para uma vida mais urbana. Mas ele manteve um vínculo ali de passar a infância em Montevidéu, né, e tudo mais. Então ele sempre teve um vínculo ali mais emocional do que qualquer coisa, né, com esse mundo rural, de conviver com os parentes dele ali e tudo mais. Mas ele conheceu aquela região ali daquele mundão bem antigo, né? É curioso, porque meu pai nasceu em 64, né? E ele conheceu o Vila de Leproso, ele conheceu cigano, que você fazia um pedido em um ano e entregava no outro, né? Ele conheceu escambo, uma economia totalmente de escambo, né? E eu brinco, né, que dentro daquela piada que na época você comprava terra na base de troca de uma espingarda de um porco, meu pai teve um porquinho muito bonito, né? Porque ele não herdou nada, né? Pelo contrário, a vida do meu pai foi só dificuldade, né? E a minha mãe já veio de um cenário mais urbano, né? Se conheceram em Goiânia e tudo tal, né? Minha mãe também era do interior, foi pra Goiânia, né? E se conheceram em Goiânia, mas minha mãe sempre foi mais urbana, né? E eles, na verdade, conquistaram ali uma condição financeira, né? Em um negócio urbano, uma indústria em Goiânia, né? Que deu condição de meu pai e minha mãe virem aqui para o Mato Grosso e comprarem terra, né? Basicamente, quando meu pai teve alguma condição, ele falou, putz, o que um empresário goiano faz quando ganha dinheiro, ainda mais com o vínculo emocional que meu pai tinha com terra, e até as histórias, né, que o pai dele, né, meu avô, ele sonhava com vir para o Mato Grosso, né? Então, o Mato Grosso eu acho isso muito legal, porque aqui sempre é um ambiente de aspiração, né? É sempre, até hoje, né? Quando as pessoas vêm para o Mato Grosso, hoje ainda, né? É um lugar de conquista, é um lugar de construção, é um lugar de progresso, né? Isso eu acho maravilhoso no Mato Grosso. Meu pai, eu comecei a trabalhar com ele, o Rodrigo, depois da faculdade. Eu fiz direito, né? Fiz direito em São Paulo, na USP. Mas nunca advoguei, eu tirei o AB e aposentei minha AB no dia seguinte, né? Porque eu tinha muito problema próprio para resolver, então nunca consegui. Eu nunca consegui resolver. Ou, pelo menos não cobrando, né? O problema dos outros eu resolvo bastante, mas normalmente eu só gosto de resolver por gostar. Mas minha formação de banco de escola, né? Em direito. E eu aprendi rodando com meu pai, né? E aprendi com todas as pessoas que eu convivi. O Kleber Torquato, né? Foi uma pessoa que me ensinou absurdamente, né? Dentro desse período todo que ele teve junto.
E a gente acabou tendo meu pai faleceu super, super novo, né? Meu pai falecido há 1 ano e meio, 2 anos, né? Ele me incentivou bastante ali desde o início, que é aquela questão de sucessão, sabe, Rodrigo? Acho que meu pai teve um mérito muito grande. Quando eu comecei a trabalhar com ele tinha 53 anos, 50, menos até. É, menos até. Meu pai me teve novo, né? Ele era sem juízo, teve filho novo, né? Meu pai e minha mãe são novos, né? É, e ele me deu espaço, ele me deu autonomia, ele me incentivou e ele foi junto, né? Então, claro que ele não concordava com tudo, claro que algumas coisas eram diferentes para ele, mas meu pai teve um método muito grande de permitir esse processo, sabe? Ele abriu espaço para uma pessoa nova enquanto ele ainda era novo, acompanhou, delegou e supervisionou e tudo mais, e ele teve um mérito muito grande nisso. É, Meu pai teve uma demência pré-senil, uma doença rara, né? É, que começou a manifestar alguns sintomas ali com 50 e tantos anos de idade. É, de diagnóstico difícil, um processo bastante, bastante complicado, veio a falecer há 2 anos atrás. Acho que a grande maioria das pessoas que me conhecem, conhece meu pai, porque a gente sempre rodava junto, né? Todos esses anos, né? Então sempre a gente estava junto, né? Absolutamente sempre. Era sempre aquilo, pai e filho mesmo, né? E foi, assim, as questões que eu falo de fazenda ser, talvez antes de um patrimônio, ser uma história, né? O Mato Grosso, para minha família, é uma história. O meu convívio com meu pai aqui foi um convívio de trabalho. E isso, assim, um período talvez mais intenso depois da minha infância, né? Depois daquela infância bem infanciazinha, né? Que depois você começa a ter uma vida social própria, né? O período mais intenso de convívio com meu pai foi no Mato Grosso, foi trabalhando, foi viajando com ele, né? Então essa questão assim do agro eu acho muito bonito. Eu acho que as pessoas têm que reconhecer essa dinâmica que é muito diferente, né? É, o processo de sucessão, Rodrigo, assim, sempre é muito complicado, sabe? Porque você raramente tem uma sucessão, mesmo quando você faz um planejamento sucessório, é difícil você prever tudo que pode acontecer, sabe? Mesmo quando você faz, na maioria das vezes você não faz, né? E as pessoas, elas não morrem quando elas querem, né? Elas morrem normalmente sem planejar, né? Então isso é um desafio de geração, sabe? E a geração que sucede, né? Ela tem a responsabilidade, o desafio. Acho que ninguém é obrigado a trabalhar com os que os pais trabalharam, né? Mas por uma questão simplesmente de respeito e gratidão de quem deu a vida a gente, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade de cuidar da história da geração anterior. Independente do que se queira fazer com aquele patrimônio, com aquela história, enfim, né? Mas de alguma maneira existe uma responsabilidade de continuar aquela história, mesmo que seja vendendo, tá? Mesmo que seja vendendo patrimônio, mas não é. Existe uma responsabilidade de cuidar da geração anterior quando é a sua vez de cuidar. E de dar seguimento àquilo de maneira honrada mesmo, sabe? Acho que cada um tem sua história e deve honrar ela mesmo, sabe? Mas é muito viver esse período da vida, sabe, Rodrigo? Eu acho que hoje eu já passei desse período em relação ao meu pai, né? Minha mãe é viva, nova, super, super ativa e tudo mais. É, mas é um processo que você não vai conseguir prever tudo. Vai ter problemas que você nem imagina, vai ter dificuldades de todas as naturezas e normalmente várias ao mesmo tempo, né? Então, no caso do meu pai, por exemplo, ao mesmo tempo que eu tinha um desafio muito grande de cuidar dele, porque era uma doença de cuidado difícil, eu tinha um desafio muito grande de reestruturação de vários negócios ao mesmo tempo, não só de fazenda, como várias outras coisas que tinham que ser resolvidas. E no momento da morte, e aí você ainda normalmente vai começar um inventário, né? Que também a gente sabe, né? Não é segredo para ninguém que inventário é um momento, um processo, e que muita coisa pode dar errado por muitos motivos. Mesmo quando existe consenso na família, né? Você tem problemas tributários, você tem problemas. Putz, você tem muita coisa que pode acontecer. Então, o menos traumático que um processo de sucessão pode ser, Rodrigo, e essa é uma consciência que eu acho legal de se ter mesmo, ainda é traumático. Tá, acho que isso não dá pra fugir. Mas faz parte da vida, nascer é traumático, sabe? A gente nasce chorando pelado, careca, então também é um negócio que a gente tem que enfrentar de frente. Mas realmente, assim, é algo que tem que ser vivido e vai ser vivido por todo mundo à sua maneira, e acho que tem que ser enfrentado de cabeça erguida e com o máximo de esforço.
e consciência de que é assim mesmo, sabe? Acho que a gente também não deve criar falsas ilusões de como pode ser um processo, de como é um processo sucessório, mesmo quando ele é muito bem sucedido, que acho que felizmente foi o caso da minha família. Ô, Rodrigo, mas eu acompanhei bem esse processo sucessório de questão de negociações, a gente sempre teve negociando. E assim, era até engraçado de ver o Braz pai. As primeiras negociações do primeiro ano, o Braz fechava. Aí passou 2, 3 anos, falou, ó, vou cotar com você, mas quem vai fechar é o Neto. Eu não vou mais mexer com isso, não. Então, assim, foi passando o bastão aos poucos e foi te formando, te informando, pra logo, logo você tá pronto pra assumir. Pronto a gente nunca tá, né? A gente morre e não tá pronto. Mas estaria o mais próximo possível de estar pronto. E isso é muito importante no processo sucessório, porque eu acho que, igual você comentou, acho que o maior problema hoje da pecuária e da agricultura, sem dúvida, é a sucessão. E segundo também a questão cultural, principalmente que eu falo dos pecuaristas. O que eu me falo dos pecuaristas é porque assim, tem muito ainda aqueles dilemas que fala assim, meu avô comprou essa fazenda fazendo desse tipo. Meu pai comprou mais terra fazendo desse mesmo tipo. O neto não vai comprar mais. Fazendo na mesma situação, não vai. Até tem aquela brincadeira, vou falar, né? Como que é? Eu vou plantava na matraca. Isso é uma plantadeira de 32 quilos. É diferente. Tá aqui uma matraca, então, né? E o que o Neto falou aí, eu também perdi meu pai jovem. Eu tinha 24 anos, meu pai sofreu um acidente, então não é esperado, a gente não espera, né? E tudo que você falou, assim, eu passei de cada um de forma diferente, cada caso é um caso. Mas eu lembro que meu pai sempre gostou muito de lavoura e eu gostava de gado de leite. Eu ficava sempre insistindo para aumentar as áreas de piquete para as vacas de leite, ele querendo plantar mais café. E logo depois que ele faleceu, tudo, passou 1, 2 anos, eu comecei a fazer conta. Falei, rapaz, meu pai estava certo o tempo todo, que dá dinheiro é café, gente. Eu vou acabar com essas vacas de leite aqui, onde eram os piquetes, eu plantei tudo café. Depois de um tempo, eu parava, assim, olhava aqueles cafés e falei, meu pai, se ele vê isso aqui, ele ia ficar orgulhoso. E eu acho que sim, eu não sei se você já pensou isso dessa forma que eu pensava, mas pelo que eu já rodei suas fazendas, que eu já vi, eu acho que seu pai deve, sim, estar orgulhoso, porque o trabalho que você está fazendo, a evolução das fazendas, assim, você está de parabéns, viu, Neto? Pelo que eu acompanho. Obrigado, aí, parabéns. Tá? Meu pai não gostava de lavoura, né? Ele tinha medo, porque ele viu os parentes dele quebrando várias vezes ali dentro daquele mundão ali de Rio Verde, Montevidéu, muito antigo, né? Você não tinha variedade, tinha muito problema de doença, qualquer coisa, você perdia a lavoura inteira, fertilidade, né? Essas coisas, era muito pior do que é hoje, e hoje ainda realmente é uma atividade de risco. Mas assim, uma questão que eu observo, sabe, eu tento pensar bastante nisso para ser consciente mesmo, né, das decisões que a gente toma. Cada geração tem seus desafios. E a gente tem que entender o que a geração anterior fez que faz sentido e a que não faz mais. Isso não é banal. Não adianta olhar para trás e falar, putz, esse velho pecuarista aqui que anda na Toyota Bandeirante Zona com um saco de roupa preta aqui amarrado nas costas, ele carrega num tamborete para não ter que pagar nem para sentar, né? Tudo que ele fala é besteira. Não é. Tem muita coisa que talvez ele tá certo e você que tá sendo arrogante. E tem muita coisa que ele fez a vida inteira e para a vida dele fez sentido. E que para a nova realidade talvez não faz mais. E talvez ele não tenha mais essa visão de se adaptar. Porque é uma dificuldade se adaptar. E quanto mais velhas as pessoas ficam, menos elas têm capacidade de se adaptar e menos elas precisam também. Também é uma questão de capacidade, que realmente vai diminuindo de certo modo. Mas também o contexto daquela pessoa ali, uma pessoa de 70 anos de idade, de 80 anos de idade, talvez ela vai se adaptar ao quê? A vida dela já é aquela, não tem... Né, é um contexto totalmente diferente. E isso é bastante desafiador, sabe? A gente conseguir olhar para a história da geração anterior e falar, putz, isso aqui faz sentido. Isso aqui eu talvez, na verdade, eu que estou sendo teimoso, não é meu pai que está sendo teimoso. Eu que estou sendo teimoso, eu que não estou olhando isso aqui de maneira mais humilde mesmo, assim, em várias situações, sabe? E algumas outras a gente tem que mudar, mas acho que a gente tem que mudar também com consideração, sabe? Com jeito. Não é simplesmente falar, não, isso aqui tá falando a maior besteira do mundo, sabe? Não é assim também. Eu acho que é um modo de se posicionar, de apresentar, de convencer mesmo que ele precisa ser feito, sabe? Então é um esforço a questão da sucessão aqui, né? A questão da convivência entre gerações.
tem que ter um esforço dos dois lados, sabe? E isso acho que é um ponto relevante para os dois lados, porque é muito comum um lado, né, a pessoa mais velha falando, meu filho quer fazer umas besteiras, meu filho não quer nada com nada, meu filho não quer vir para cá, meu filho não só tem ideia ruim, meu filho... E o outro lado também falando, meu pai não sabe de nada, minha mãe é antiquado, não muda nada lá. Mas talvez você está querendo mudar de maneira ruim, talvez você está querendo mudar num momento ruim, sem considerar uma questão financeira, um momento conjuntural, uma outra situação da família, você está achando que aquilo não é tão importante, mas né? E, então, realmente, é um esforço aqui, é uma via de mão dupla, sabe? E os dois lados têm que ter essa dedicação ativa. O que eu acho interessante também aí nessa sucessão que o Brás fez é dele pegar as fazendas, tá investindo na fazenda, e mesmo sendo uma pessoa do mercado financeiro, que vocês vão entrar no assunto, aí já é vocês dois que dominam mais, mesmo sendo do mercado financeiro, ele acredita na agricultura, acredita na pecuária. Por quê? Ele falou aí do velho na Toyota Bandeirante, que eu tinha um professor lá em Viçosa lá, que ele falava assim, o pecuarista ele é um rico sentado num saco de dinheiro. Você vê o cara ali, você fala assim, não, coitado daquele coisa. Vai ver o cara tem uma fazenda aí de 40, 50 milhões, e às vezes o cara que tem um comérciozinho na cidade de 200 mil acha que é o bambambam, né? E o cara lá que tem 50, 60 milhões tá andando com a roupa meio esfarrapada. Aí o que acontece? Eu tava conversando com um filho de um produtor, e falava assim, meu pai é doido, já trabalhou demais, tinha que vender aquelas terras lá, se a gente aplica o dinheiro, aí começa a fazer conta de rentabilidade, e se você parar e fazer conta de rentabilidade, você vende tudo e aplica. Porque a remuneração da terra na pecuária e na agricultura, com esse rendimento aí que o pessoal dá 1,4 por mês, tudo, você vai ver que não dá. Mas aqui, aí eu falei para ele, tá, a gente vive num governo que a gente não tem estabilidade nenhuma. Se do dia para a noite o presidente muda a moeda, ou então faz um confisco, igual o Collor fez na época, eu era criança, não lembro tal, e aí, o que faz? Aí você tá com uma renda lá com a fazenda que tá te dando 200 mil todo mês, no outro mês você já não tem mais nada, você entendeu? Então, por mais que feito assim, às vezes seja tentador esses movimentos, e você que trabalha aí com o mercado financeiro, você já deve ter passado pela cabeça em algum momento, mas quando você para pensar a longo prazo, não tem nada mais seguro que terra. A valorização de terra nos últimos anos, nada valorizou mais que terra, né? É o ditado lá de Minas, que deve ser que também, terra, quem compra não erra, quem vende arrepende. E é por aí, né? Essa conta, normalmente, Rodrigo, trocando o chapéu aqui agora, né? O chapéu de produtor de filho, agora o chapéu de mercado financeiro aqui, meio de economista não formado, né? Mas um papo aqui mais de economia. A conta ela tem que ser feita de maneira correta, né? Você comparar uma rentabilidade, simplesmente vou vender a fazenda, você tá achando que é um valor à vista, mas não é. Você tá achando que o juro é esse, mas na verdade você tem que tirar imposto de renda, você tem que tirar inflação. Você tem várias questões nessa conta. Como que eu gosto de separar o resultado da atividade pecuária? Vamos apurar um resultado de um ano. Isso muitas vezes no controle gerencial você não consegue fazer, principalmente na pecuária, principalmente na cria. Porque tá nascendo e você tem 3 resultados dentro de um ano. Você tem a variação do valor da terra, você tem a geração de fluxo de caixa do ano e você tem a variação do valor do estoque inicial no final do ano. Então, eu tinha aqui 1.000 hectares, agora esses 1.000 hectares valem tanto. Eu tinha, sei lá, 1.000 arrobas, agora essas 1.000 arrobas valeriam tanto. E eu produzi 300, 400, 500 arrobas e isso aqui gerou um resultado de caixa de tanto. Tá? Muitas vezes você vai pegar esse resultado de caixa e você vai aumentar o seu estoque de arroba. Então você ainda tem um reinvestimento que talvez você fez e não percebeu. O que é característico da atividade agropecuária no mundo inteiro? Ela não gera tanto caixa quanto resultado. A geração de caixa dela em relação ao resultado econômico total dela é pequeno. Tá? Isso gera dois componentes muito saudáveis de criação de patrimônio de longo prazo. Um deles é tributário, porque você não paga imposto de renda sobre a valorização da terra todo ano. Você não paga come cotas, igual você paga no fundo. Você está diferindo esse imposto de renda de maneira indefinida até o momento que alguém venda aquilo. Muitas vezes você consegue passar isso até de uma geração para outra. E você gera um reinvestimento automático. Então, do ponto de vista comportamental mesmo, aqui de finanças comportamentais, é um reinvestimento muito simples. Né? Quando você está em um negócio de cidade, putz, eu ganhei aqui 100 mil no mês. Comprar um jet ski, né? Óbvio. Quando você tá na fazenda, não, eu ganhei 100 mil nesse mês, mas na verdade foi 70 mil da valorização da terra, eu investi 10 mil, eu tenho 20 mil para pagar minhas contas de casa, né? Mas você ganhou os mesmos 100 mil. Do ponto de vista comportamental, você reinvestir isso com essa facilidade de ter disciplina mesmo, porque é um desafio comportamental para todo mundo. Pode ser pro Warren Buffett e para a pessoa mais gastona possível, é um desafio humano, né?
Então, isso ajuda muito a criar patrimônio. E aí, quando a gente vai olhar preço de terra, a gente não considera outra questão também. Outras duas questões. Quando eu invisto na atividade, sempre que a gente faz uma conta, vou fazer uma conta, eu vou comprar um trator novo, vamos tirar maquinária, na verdade, vamos lá, investimento em estrutura. Vou fazer uma divisão, vou fazer uma água, vou fazer um curral novo, um barracão. Você faz a conta de quanto aquilo vai te retornar no investimento, no retorno de fluxo de caixa da atividade. Mas você coloca que é gratuita a valorização do patrimônio. Então, putz, isso aqui é um investimento razoável, tem um payback aqui de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, mas payback daquele item ali e você nem faz conta de que aquilo valoriza a sua terra. Sim. Na verdade, você tem 2 resultados que você não está vendo. Então, os negócios, quando você olha dentro desse ponto de vista de valor econômico total, não só de fluxo de caixa, eles costumam ser muito bons quando você investe na sua própria propriedade. Porque você gera um fluxo de caixa futuro ali que é viável, né, dentro aí de 2 a 6 anos, de acordo com o que você está fazendo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo você está valorizando sua área. Então isso é diferente. Quando você investe em um negócio da cidade, vou comprar uma máquina nova aqui. Eu tenho uma indústria, vou comprar uma máquina nova. Ela vai se pagar ali em 3, 4, 5, 6 anos e depois ela vale o quê? Nada. Você vai... Sucata. Vale sucata, né? Quando você faz isso na sua fazenda, não. Eu fiz aqui um investimento, eu adubei minha área, eu corrigi, eu fiz mais divisão e tal. Claro que você tem alguma depreciação, mas isso você vai fazendo manutenção. Normalmente a depreciação não é tão grande. Algumas coisas têm uma depreciação irrelevante, igual um corretivo, por exemplo, né? Que aquilo ali vai... Depois você entra só numa conta de custo de produção, né? Da reposição. Mas no final você ainda tem aquilo, normalmente mais valorizado do que você tinha no passado. Então, essa é uma questão. Outra questão é que dentro de toda a realidade de agronegócio global, a gente ainda tem uma perspectiva muito longa de ganhos de produtividade. Então, quando a gente faz uma conta, essa área aqui vale 1.000 sacas de soja. Você vai pagar, contona de padeiro, tá? Fazendo conta simples aqui. Você vai pagar isso em 10 anos e daqui 10 anos você não produz mais média nacional de, sei lá, 60 sacas, 56, né? Mais ou menos, de soja. Você produz talvez 65, né? Quando você faz uma conta de arrendamento, por exemplo, que o cara fala, ele está pagando caro hoje, mas ele vai ficar 10 anos no contrato, daqui 10 anos está produzindo muito mais. Talvez o que você acha que hoje é caro, tantas sacas, daqui 10 anos, na verdade, a área é muito mais produtiva. Então, essa expectativa de crescimento de produtividade, ela é incorporada no valor da terra. É igual você comprar uma ação de uma empresa na bolsa que todo mundo acha que ela vai crescer muito, que ela vai lucrar muito. Ela não é negociada em relação ao que ela gera hoje. Ela é negociada em relação à expectativa de geração de fluxo de caixa dela ao longo dos anos. Então, quando você fala, eu vou comprar aqui uma área de 1.000 sacas de soja, uma área de 1.000 sacas de soja tem que ser uma área muito boa, ela dá, sei lá, 40 sacas por hectare de resultado ano, é um payback de 25 anos. Putz, vou trabalhar 25 anos. Compara com qualquer ação da bolsa. E talvez você vai ter ação ruim ali da bolsa, que tem um PL, né, um preço por lucro de 25, e uma propriedade, talvez, que quando você coloca, na verdade, você vai estar pagando ao longo de 10 anos. Não estou falando de valor presente, né? Isso, o valor presente seria um payback, né, um preço-lucro equivalente aqui, né, de uma ação na bolsa de 15. Putz, é um negócio bem razoável quando você avalia dessa maneira. E com uma expectativa de crescimento, talvez muito mais razoável do que um negócio urbano, com risco, com muito mais risco de vários fatores que não são controláveis, com muito mais concorrência, né? Então é uma conta bastante... Fora da sua atividade, Fora da sua atividade, a sua atividade sempre foi aquela. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ter humildade também. É muito melhor você fazer o que você realmente sabe fazer. Por mais que você esteja um pouco mais concentrado, a gente tem que buscar diversificação fora da atividade também, super saudável. Mas dentro da atividade que você é quem toca, você é quem é o operacional, você tem que fazer o que você sabe fazer. Vale mais a pena concentrar um pouco mais dentro da atividade que você toca e sabe, do que talvez ir para uma seara que talvez crie outros riscos de outra natureza, né? Então, assim, esse apanhado aqui, Rodrigo, eu acho que eu vejo de maneira bastante racional, sabe? E ainda tem mais outro bônus, né? A questão de proteção contra inflação, proteção contra risco político, e dentro de uma perspectiva de preço relativo, terra no Brasil ainda é relativamente barato, né? E a gente ainda coloca expectativa de ganho de logística, né? Que isso diminui o custo de chegada de insumo e aumento de valor de venda. Existe uma tese de investimento muito razoável dentro de uma lógica 100% fria e econômica dentro do mercado imobiliário rural brasileiro. É bem palpável. Claro que você tem regiões que vão melhor, regiões que vão pior, tudo mais, né? Tem algumas coisas, tem risco, óbvio que tem risco. Sim.
Mas não é só amor, sabe? Aqui, os dois lados, muitas vezes, eles fazem a conta de maneira errada e ingênua mesmo. Claro que a pessoa não é obrigada a comprar terra, mas existe uma tese boa, existe uma tese razoável. Os preços não são fora da realidade, não é uma bolha, não é irreal. É melhor que o Bitcoin? Eu não sou muito fã. Eu prefiro comprar terra. Eu não sou do clube. A gente acabou de ter uma aula aqui de economia e gestão rural, né? Então, meu amigo, você que está assistindo aí, se você não entendeu, porque tem muito termo aí da economia, tudo, volta a ver de novo. Agora eu falei mais bonito, mas... Não, ô Everton, o que é payback? Explica aí para nossa audiência aí. Payback é o valor que você investiu, quanto tempo vai te retornar. Vou dar um exemplo. Conta de padeiro. Eu investi 10 mil reais, eu ganho R$1.000 por mês. Então, em 10 meses, eu vou ter o retorno do payback. É isso aí, pessoal. Então, volta. É isso, né? Vai Isso mesmo. Pra moral rápida, né? O Rodrigo quis me pegar, porque eu sou... Não, Isso daí o Rodrigo quis me pegar agora, pensou que eu não sabia. Sabia que você sabia, Everton. Mas assim, acho que algo que você comentou que é muito válido também é a questão de lucratividade. Se a gente pensar, estamos no ano de 2025, vamos pegar um apanhado mais curto, de 2020 a 2025. O que realmente a pecuária, vou falar da sua mesmo, o que ela entrega em porcentagem de rentabilidade? Cara, a pecuária, porque tem muita gente que não é do ramo, aí o cara compra umas vacas, pensa que vai ficar rico, compra umas vacas e fala, não, a vaca, você compra ela por 3 mil, ela nasce um bezerro e eu vendo por 5 e dá 25% ao ano. O que hoje é um número hoje fiel, assim, da sua pecuária? Vamos falar da sua. Dentro de uma margem de um ano contra o outro, eu acho que a gente tem que almejar alguma coisa aí na faixa entre 20% e 30% sobre o faturamento. Sobre o faturamento. Tem ano que vai ser 0. Tem ano que pode ser, inclusive, levemente negativo de acordo com o tamanho do buraco. E tem ano que talvez vai ser 70%. Né? Você vai ter um ano ali que você vai diminuir seu estoque de rebanho, você vai segurar investimento, você vai fazer menos despesa porque você está surfando um momento de alta do ciclo. Foi o ano da pandemia, né? Que a gente teve uma vaca de R$300, 200 Então, isso é uma questão de liquidez da atividade mesmo. Você tem momentos de muita liquidez e você tem momentos de nenhuma liquidez, né? Então, é comum na pecuária você ter anos de 0 a 0, né? E são os anos que você mais tem que investir. O ciclo da pecuária ele é mais previsível, ele é mais longo do que o da agricultura. Então, nos piores momentos, são os momentos que você tem mais que investir e que sua atividade está com menor margem. Então, você tem que se preparar para ele. Por outro lado, no momento que o preço sobe muito rápido e tudo mais, você tem que estar estocado e você tem que estar disposto a diminuir o tamanho da atividade naquele momento, que é o momento que todo mundo tá animado. É o momento que todo mundo está comprando Dodge Ram, é o momento que todo mundo está rico. É o momento que você fala, nossa, mas que bom, deixa eu pegar minhas fichas de poker aqui, colocar para o lado e ficar um tempinho quieto, sabe? Isso para a pecuária é essencial, sabe? Mas falando em margem ano contra ano, acredito que alguma coisa na faixa de 20% a 30% de margem sobre o faturamento é o que deve ser almejado. E aí se você está na cria, qual que é a conta da cria contra a recria e engorda, né? Na cria você tem um giro de estoque menor, mas você tem que almejar margens maiores. Na recria você tem um giro de estoque maior, só que você vai ter margens menores. Você ganha no volume, né? Na Você recria. ganha mais no volume. E quanto mais você vai para um cenário, por exemplo, de confinamento, mais isso é intenso, né? Então você tem uma curva decrescente de rentabilidade, né, de margem, de sobrefaturamento, só que com uma curva crescente, né, de giro de estoque. Então no confinamento você gira muito e ganha pouco. Na cria você gira pouco e ganha muito, né? Mas dentro de vamos falar, de um ciclo completo, eu acredito que um objetivo aí bem razoável, de acordo com a situação de cada um, ano contra ano, é algo na faixa aí de 20% a 30%. Rodrigo, aí já é um número que a gente tem que fazer muita conta, né? Se a gente pensa que hoje taxa Selic e tudo tá rodando aí 15, 16, então hoje você consegue se emprestar dinheiro e voltar a 15, 16% e o cara ficar dormindo em casa, tudo sossegado? Dentro da pecuária? Não, dentro do mercado financeiro. Consegue. Consegue, né? Consegue. Não, consegue. Aí você vê que o spread é muito pequeno, né? Se a gente falou de 20%, 25%, para 15%, 16%, dá 9%, para você ter o risco todo de inatividade, né? Então tem que ser bem eficiente. Ganhar dinheiro não é fácil, né? Senão todo mundo era rico.
Acho que isso não muda. Mas a gente está num momento de juro muito estourado, né? Acho que tem uma questão de que isso é interessante da atividade agropecuária, né? Porque o seu estoque ele valoriza, né? Um componente muito grande da inflação é a própria comida, né? Sim. Então você já tem, às vezes, o que você está comparando ali como resultado, já é o resultado líquido de inflação. Quando eu falo que uma fazenda me deu tanto, já é aquilo líquido da inflação que teve no ano. Quando eu falo que o dinheiro me deu tanto, eu ainda tenho que tirar a inflação daquele dinheiro, né? Então, assim, a conta não é tão simples, mas com certeza nunca muda. Ganhar dinheiro sempre é difícil. É isso mesmo. Depois dessas aulas de economia do Braz aí, rapaz, minha cabeça só pensando aqui, eu conhecendo a realidade das 3 fazendas, né? O trabalho que o Lucas deve ter de fazer, vamos fazer esse projetinho aqui. O Braz vai fazer toda a planilha, conta por conta. Quantos reais vai voltar cada real investido? O Lucas faz mágica, hein? O Lucas no dia a dia aí é extremamente dedicado e empenhado em fazer dar certo. Sou muito feliz aí que ele é muito parceiro aí no projeto, tá com a gente já há alguns anos, já viveu de tudo com a gente. Pessoa aí que eu tenho o maior apreço aí por estar com a gente no projeto e de todos os lados, né? Acho que o Lucas chega um desafio novo, chega um problema novo, ele sempre tá do lado da solução e sempre tá junto para ir para frente, né? E é muito legal a gente encontrar e se aliar mesmo a pessoas na vida, né? Que estão do lado da solução e estão interessados em colocar para frente, sabe? Isso é uma postura que o Lucas tem, assim, de maneira muito forte, que, putz, já me ajudou de maneira, óbvio, profissional, mas até pessoal aí, em mais de um momento, sabe? É isso aí. Então vamos aproveitar que a gente falou dele, mandar um abraço pro Lucas, grande amigo, uma pessoa aí dedicada que tem feito um trabalho muito bom. E já convidar ele, Lucas, você é convidado nosso pro SomaCast aqui para ensinar como é que faz esses números aí, dessa rentabilidade aí, que o povo, para ensinar o povo a ganhar dinheiro. Convidado nosso aí, né? É isso mesmo, Rodrigo. O Lucas aí é a pessoa extraordinária. É um cara que sempre tá buscando conhecimento, é um cara insano pelo conhecimento. Acorda cedo e dorme tarde, né? Um lema forte dele. Toma bastante café. Toma bastante café. Diferenciado mesmo. Mas isso que o Brás comentou é isso mesmo. A gente se cercar de pessoas boas, né? Acho que o recado é esse mesmo, de estar perto de pessoas que tragam solução. Que gente para trazer problema tá cheio, né? Só ligar a rádio que é cheio de gente falando de problema, né? Então essa questão de ter pessoas que resolvem mesmo, que fazem acontecer, é algo diferente. Mas mudando um pouco de assunto, que nós falamos de mercado financeiro, falamos de boi, falamos de preço, falamos de sucessão. Algo que a gente não comentou, até o Brasil agora vai ser sede como que é o nome do trem que vai ter? Da COP. Da COP, isso. Pensando em COP, Liga do Araguaia, como é que tá a Liga do Araguaia hoje? Eu tô de presidente da Liga do Araguaia, né, Everton? A gente é um grupo de produtor aqui da região, né? Acho que muita gente conhece, já teve contato em algum momento ou outro ao longo desses anos, né? A gente fomenta práticas de desenvolvimento regional, né? Acho que a gente é um grupo focado em desenvolvimento regional, dentro de práticas sustentáveis, dentro de fomento à manutenção dos produtores na atividade, né? E acho que a Liga é bem minha cota de trabalhar a favor da comunidade mesmo, sabe? A gente acho que cada um à sua maneira, acho que a gente tem que ter uma cota pessoal de dedicação a assuntos que não tem um retorno econômico, mas tem um retorno pro grupo ali em que a gente vive, né? Acho que eu gosto muito dessa questão de a gente ter uma comunidade, né? E hoje na Liga a gente tá iniciando aí o desenvolvimento de um projeto de carbono, né? Estamos avançando aí. É um assunto novo, difícil de colocar de pé, né? Mas a gente está firme em desenvolver um projeto de crédito de carbono em áreas úteis, né? A gente tem muito projeto de desenvolvimento de crédito de carbono em áreas florestais, né? O que a gente está se esforçando para iniciar aí é um projeto dentro de áreas produtivas, né? E dentro de todo esse período a gente teve um histórico muito grande aí de projetos, né? O Caio Penido aí fez um esforço enorme para colocar isso de pé e manter isso vivo, né? Dentro de uma cultura, né, Everton, que não é de muita integração mesmo, né? Isso é cultural do pecuarista, né? É cultural do pecuarista viver muito cada um dentro da sua fazenda, né? E esse é um processo de aprendizado muito interessante. Acho que eu vivo isso na Liga, né? E acho que outras iniciativas, outros grupos mostram bastante isso também, né? O pecuarista tem aprendido a formar grupos, né? A viver
de maneira mais unida, né? Isso faz parte da mudança dos tempos, né? Então acho que a nossa maneira na Liga do Araguaia, né? A gente faz parte desse processo também. É isso mesmo, Rodrigo. E faz um projeto. Já tem quantos anos hoje a Liga? A Liga fez 10 anos 10 recentemente, anos. né? A gente teve um primeiro projeto lá atrás, lá no início, né? Até bastante legal, a coincidência dos 10 anos, né? É, um projeto de mensuração de carbono, né? Não era para geração de crédito, né? Mas a gente começou a estudar o assunto e desenvolver ferramentas, né? Para mensuração do impacto de carbono da atividade, né? A gente já teve um projeto com o Serve, por exemplo, que pagou por excedente de reserva legal, que foi bastante pioneiro quando a gente conseguiu implementar ele, né? A gente teve um grupo legal aí de fazendas que foi remunerada por ter um excedente de reserva, que a gente sabe que a gente muitas vezes tem, não realmente tem direito concreto, né, a expandir aquela área, né? A gente teve projetos de fomento à regularização ambiental, né? Então a gente já fez bastante, já lidou com bastante assunto diferente aí ao longo desses 10 anos. Realmente tem um histórico de projetos, de iniciativas que foi bem rico, sabe? Claro que algumas coisas avançaram mais do que outras e tudo mais, mas os projetos sempre tiveram vida definida, né? Então os projetos eles começam e terminam e vão se renovando, né? Então, dentro de todo esse histórico aí de 10 anos, que a gente tem focado agora realmente no desenvolvimento desse assunto aí de crédito de carbono, que acho que tá bem quente, né? Um assunto da época, né? Não vou dizer que é um assunto do momento porque parece que é modismo, mas é um assunto da época que agora acho que a gente acumulou conhecimento, a gente acumulou experiência, amadureceu mesmo, sabe? Acho que as coisas convergiram para esse assunto, né? Então a gente está nesse momento na liga. E parabenizar, né, o Braz, o Caio Penido, várias pessoas que passaram por lá, o Quinoro, o Pedreira, que ajudaram muito nesses projetos aí, vários técnicos, o Rio Tones também se dedicou bastante, porque de fato é uma doação mesmo, né? Geralmente quando você chega, eu já participei da liga, você chega para falar, mas o que eu vou ganhar? Muita gente só quer saber o que vai ganhar, né? Tem muitas pessoas que são muito tomadoras, elas só querem ver coisa. E pelo que eu vejo na liga, esses membros que são mais efetivos, que estão à frente, eles mais doam, mais dedicam, às vezes tiram dinheiro do bolso para estar fazendo, para estar realizando, para aquilo que está acontecendo, para que esse movimento esteja de pé e pegador aí do Vale do Araguaia, dessas regiões aí, igual tempo atrás, eu lembro ali no Cocalinho, aquele problema de zoneamento, a Carmen Bruder, todo mundo ali se unindo, se movimentando para defender os direitos do produtor, para defender o direito do pecuarista, e com certeza junto a gente é bem mais forte do que cada um brigando separado, né? Acho que o caso ali do Cocalinho pra gente foi bem interessante. Eu vejo assim na minha cabeça, né? A gente tem dois principais propósitos da liga, né? Um é realmente desenvolver os projetos e fomentar algumas práticas e algumas questões. E outro é ser um exemplo de boas histórias, sabe? Eu acho que em toda atividade tem pessoas que fazem coisas melhores e piores, tem bons e maus exemplos. E a gente, por motivo pessoal mesmo, acho que é um grupo bastante idealista, né? E a gente tem esse desejo de contar as várias boas histórias que a gente tem espalhadas por aí, que a gente conhece, né? Mas que às vezes outras pessoas não conhecem como a gente gostaria, né? E acho que a questão do Cocalinho tem bastante disso, sabe? A gente não gosta de ser muito ativo dentro das brigas políticas, porque acho que isso é melhor você ter uma organização separada que realmente faz aquilo, que realmente dá as caras e bate, leva pancada e vai para essa briga. Mas a gente vê que a gente consegue dar muito suporte para as boas brigas, sabe? E suporte dentro do nosso mundo. Falar, olha, não, o Cocalinho não é assim. Ah, pode ter alguma coisa ruim? Pode ter alguma coisa que tem que mudar? Pode. Mas olha só a quantidade de projetos que já foi desenvolvido, essas pessoas têm boa intenção, tem um conjunto muito grande de bons exemplos, tem um conjunto muito grande de histórias de vida, de famílias aqui dentro. E não é bem assim, sabe? Calma lá, olha, eu tô aqui dentro do processo, né? A gente, de uma ação que teve no Cocalinho, e aí sempre a doutora Carmen que acompanha, inclusive grande abraço aqui para ela, que ela é super ativa aí na questão do Cocalinho, que acho que é bem valiosa aqui para a nossa região do Vale, né? A gente entrou ali como um amigo escuro na época, né? Dando suporte, falou, não, beleza, a briga tá aqui, mas olha, eu tô aqui como um suporte, eu tô dando uma validação para esse assunto de que, sabe, pelo menos não é bem assim. E eu acho que isso já é um ganho dentro dessas disputas que agrega bastante, sabe? E aí sempre tem essa questão, né, Rodrigo? O que eu ganho?
existe um ganho. Às vezes, e a gente tem tentado cada vez mais, né? Ter ganhos econômicos diretos, né? Você vai ganhar uma consultoria aqui que alguém está financiando, você vai ganhar algum sistema, você vai ganhar aqui algum relatório final aqui de avaliação da sua propriedade, você vai ganhar uma remuneração aqui por excedente de reserva legal, você vai ganhar uma receita por venda de um crédito de carbono, ok, legal, óbvio que a gente tem que almejar ganhos econômicos mesmo, né? A gente já trabalhou várias vezes com o assunto de pool de compra, sempre muito difícil de colocar de pé, né? Mas acho que o principal ganho é um ganho realmente de estar junto para o que aparecer, sabe? Então é um ganho pessoal, acho que o maior ganho. E até na minha história, né? Eu me envolvi muito com a Liga, muito por um desejo de estar convivendo mais com os pecuaristas. Meu pai, eu sentia que ele vivia muito dentro, ele vinha de Goiânia, correndo para fazenda, mal passava em cidade nenhuma, não conhecia ninguém, né? Então existe esse ganho, assim, mais pessoal mesmo, de participar desse tipo de iniciativa, né? Que para mim ele é até mais importante do que o ganho econômico, que às vezes é quando a gente menos espera que a gente precisa de um grupo assim, né? E realmente isso a gente tem uma visão clara, sabe? Eu vejo assim, Deus é muito bom com a gente, que tudo que a gente doa, a gente recebe mais de volta, né? Então, um ganho que eu vejo muito grande da Liga é esse ecossistema que vocês têm aí entre vocês, de network, de relacionamento, que, por exemplo, assim, eu não estou sendo remunerado, mas você está ali junto com o Caio Penido, que tem relacionamento no mundo inteiro da pecuária, e ali na Água Preta, com o João Paulo. Às vezes é um negócio que você vai lá, troca uma ideia com o João Paulo na Água Preta, ou ali na Água Viva com o Caio, ou com o Raul ali em Torixoréu, que te dá uma virada de chave, fala, pô, dá para eu fazer isso aqui, dá para eu fazer um projeto de carne na minha fazenda, dá para eu fazer um melhoramento desse, entendeu? Que leva você a querer, junto dos bancos a gente fica melhor, né? Aí você vai vendo essas pessoas que são referências, fala assim, ó, dá para eu melhorar mais um pouquinho aqui, igual você falou, nunca você vai chegar, sempre dá para melhorar mais um pouquinho, né? Eu acho que isso aí é um grande ganho que vocês têm nesse grupo aí. E você vê que num grupo assim, né, tem pessoas mais próximas, pessoas que acompanham de maneira um pouco mais distante, que já participaram de um projeto, talvez agora não estão mais ativas em nenhum outro projeto, isso é normal, é natural. Mas é um grupo de pessoas que estão buscando, sabe? Eu acho que isso é uma característica legal. E a troca de experiência dentro do grupo sempre é muito valiosa. E dentro da realidade de cada um, a gente aproveita ideias, né? Algumas não. Por exemplo, o Frederico Simeone, parceirão nosso, ele tem seringa na fazenda dele. Talvez seringa não se adapta à minha realidade, aos meus desejos. Mas a gente vai lá e conhece uma realidade de alguém que está buscando ir para frente igual a gente, está buscando alguma solução para um problema dele de custo, está buscando uma solução para uma área que talvez não tenha uma aptidão para pecuária, ele está querendo encaixar alguma outra coisa ali, está buscando uma solução para o lixo da fazenda, está buscando uma solução para a mão de obra, está buscando, sabe? E isso realmente é bem essa frase, né? Junto dos bons que a gente fica melhor, né? Não que tenha ninguém que é o bambambam, mas que sabe, as pessoas estão ali em busca para a solução dos problemas da fazenda delas, e é uma maneira, assim, de a gente sair um pouco da nossa porteira, sabe? Que é o que eu estava comentando, o pecuarista, ele ainda não aprendeu, está aprendendo, né? Ele está nesse processo de aprender a conviver dentro do grupo dele. O laborista não, o laborista ele já tem as cooperativas antigas do Paraná, já tem uma cultura. Pela própria natureza da atividade, é mais fácil você formar pool, é mais fácil você negociar algumas coisas de maneira coletiva, é mais fácil de você compartilhar e implementar aprendizados, né, mudanças. Produto, então, colheitadeira, trator. É mais fácil, né? Você empresta uma coletadora, né? Mas você não empresta uma vaca, né? Não. Então, assim... eu tava precisando de 3 bezerros aqui, você pode me emprestar sua vaca pra... Não, ou touro seu, só pra vaca. Então, a nossa maneira, né? A maneira da Liga, acho que várias iniciativas estão acontecendo, todas são válidas e interessantes, né? A gente busca bastante essa troca de conhecimento e esse networking, não no sentido de, vou fazer um negócio, vou sair daqui, vou vender uma fazenda. Não é isso. É um networking de aprendizado mesmo, de dia a dia, sabe? É isso aí, tem a prosa vai indo, nós já passamos de 1 hora, nem vimos ali. Então fica à vontade aí, faz mais uma pergunta, mas não vamos tomar mais muito tempo do Braz, não, que... Tá sendo de muito valia, né, a conversa, falando de vários assuntos, mas, Braz, o que esperar desse mercado brasileiro, o que esperar desse mercado mundial em relação a dólar, o que você vê, o que pode acontecer num curto... É lógico, se você prevesse o dólar, nós tava rico, né? Isso daí você não vai dar conta, né? Mas o que vocês... dependendo já compra ou vende, né? Mas o que você acha hoje da economia brasileira? Falando em economia brasileira, e aí?
Vamos continuar a taxa de juros subindo? Você acha que preço de commodity vai continuar subindo? Não vai? O que hoje é seu parecer hoje do mercado? Falando de economia no geral, né? Antes de chegar numa visão aqui de agro. Opinião de dólar eu só dou se eu puder dar pelo menos 3, né? Então, se eu puder dar só uma, eu não dou. Se que vai subir, que vai baixar 3, e vai ficar igual. Pelo menos, né? Pelo menos 3. Mas, em termos de economia, claro que a gente tem... O Brasil viveu já uma década perdida em termos objetivos econômicos de crescimento de PIB, né? Eu até fiz essa conta, não sei como que está recente, mas o Brasil nos últimos 10 anos ele tinha crescido o mesmo tanto que ele crescia na média dos 10 anos anteriores por ano. Então a gente cresceu em termos de PIB, número IBGE, frio mesmo, a gente cresceu em 10 anos, sei lá, 2, 3%, um número bem baixo, né? Foi a média do crescimento anual do PIB nos 10 anos anteriores. Eu fiz essa conta em uma janela específica, se você fizer hoje provavelmente não vai ser esse número, mas o Brasil já viveu uma década perdida e todo mundo sentiu isso na pele, né? Independente dos motivos demográficos, políticos, o que seja, né? Eu acredito que a gente agora está em um momento de alívio, assim, de condições econômicas gerais, porque juro judiou bastante de todo mundo, e a perspectiva é uma perspectiva de diminuição de juro, para o ciclo de juro mesmo, né? O juro tem ciclo, você dá uma pancada ali para diminuir a inflação, diminuir a atividade econômica, e depois ele vem voltando, né? Então isso vai dar uma ajudada razoável. Questões políticas, existe uma expectativa de mudança de governo no ano que vem, que é visto com bons olhos pelo mercado, né? Condição fiscal brasileira, não vejo grande mudança em termos de estrutura. Isso infelizmente, a situação do Brasil. É muito difícil mudar as coisas no Brasil. E o Brasil vive um cenário de demografia que ele é dado dentro de uma estrutura de custo da máquina do Estado que é 90% fixa, né? Então isso a gente vai continuar ali com um crescimento, de certo modo, limitado dentro da economia como um todo. Não vejo grande mudança, grande ruptura, né? O Brasil é um mercado pequeno em relação ao resto do mundo, e mercado principalmente financeiro, né? Então o fluxo estrangeiro ele muda tudo, talvez por um motivo, né, que não tem nada a ver com o Brasil. Então do nada a bolsa pode subir 50% por causa do Brasil. Não tem nada a ver com o Brasil. Não foi eficiência brasileira. Não tem nada a ver com o Brasil, né? Às vezes pode cair também bastante, não tem nada a ver com o Brasil. Então o fluxo dita muito preço no Brasil, e isso acaba chegando nos ativos reais, né, fora os ativos financeiros. Agora, falando de agro, eu estou bastante otimista. A gente ainda vive um momento bastante difícil, tanto por euforia, quanto por ciclo, quanto por outras várias questões. Criou-se um buraco muito fundo dentro do agronegócio. A gente teve uma melhora de arroba, teve um ano produtivo bom de agricultura, apesar dos preços não terem sido bons, mas começou a vir um pouco de terra para tampar esse buraco. Só que o buraco ainda existe, né? E a gente está nesse processo de digestão. Só que eu vejo que o clima já melhorou, já surgiu uma liquidez que não tinha. Os processos de gestão de dívida mesmo, né, de recuperação judicial, alguns razoáveis, outros não, eles têm ajudado também. A situação, assim, a gente está nesse processo lento de digestão. Mas eu vejo que a gente está naquele momento de virada, sabe? Ainda tem muita fumaça por aí, mas tanto para a pecuária quanto para a agricultura eu vejo que a gente já está num momento de saída de fundo do poço, sabe? Então, eu acho que realmente esse é o momento de estar animado, né? Eu, na verdade, quando o negócio está muito bom, eu começo a ficar com medo. E esse é o momento para mim que talvez eu esteja mais otimista. Nunca são momentos fáceis, é um momento que, no geral, as pessoas ali vão nessa saída de ciclo, né? Começou a entrar alguma liquidez, então você ainda está pouco capitalizado, você ainda está resolvendo algum problema do passado, ainda tem alguma questão operacional que deu algum problema e tudo mais, né? Mas eu tô muito nesse clima, assim, sabe? Nessa visão de virada mesmo. Acho que a gente tá no início da virada, e os próximos 2, 3 anos vão ser bastante saudáveis, sabe? É isso mesmo, Rodrigo. Então, com essa frase aí do Braz, que estamos saindo, fazer igual o outro. Tava afogado, agora já tá com o narizinho de fora, né? Agora o nariz já saiu. O nariz já saiu. Então, assim, com essa mensagem aí do Braz, né? De otimismo, acho que também, meu pensamento também é mais ou menos nesse sentido. O buraco ficou muito fundo e estamos colocando um pouco de terra nesse buraco para ir conseguir sair. Vamos fazer o nosso break e agradecer nossos patrocinadores, né? Pessoal da Rovensa aí, Rovensa Nest,
do pessoal do Etsy, o Janderson, a Letícia, o Thiago, pessoal que apoia o SomaCast, Zé Wilson, da Soma Agropecuária, Thiago Masquieto, da Semembras, todos os parceiros nossos, pessoal do Café do Rural, e vamos presentear o Neto para ele tomar esse cafezinho aqui, ó. Esse aqui veio de Minas, pode voltar com você lá para São Paulo, aí lá para você tomar um café puro, café arábica produzido lá no sul de Minas. Beleza, Neto? E aí, Herta, agora você pode fazer aquela pergunta de encerramento aí, vamos lá. É isso mesmo, Rodrigo. Merchan aí, Semembras, né? Thiago, Rodrigo, galera Eduardão, meu gerente, Eduardo Feitosa, aquele abraço. Todo mundo da Semembras aí, a semente de capim aí que vai invadir o Brasil esse ano aí, já tá invadindo, esse ano vai vir com muita força. E o nome é ótimo, eu queria inclusive elogiar bastante. O nome foi muito bem escolhido. O nome foi muito bem escolhido. Semembras. Apoio, ótima empresa, pessoal. Por favor, vamos apoiar. É verdade. Como que é meu nome? Tá aqui, ó. Vamos apoiar. É verdade. Ô, Brás, e toda vez a gente tem o costume de finalizar os nossos podcasts, deixa um recado para nossa audiência naquela câmera ali. Recado finaleira. Bem, queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente aí até o final. É um prazer estar assim com um podcast local, né? Acho que esse trabalho aqui de trazer as pessoas da região realmente com o público regional é muito legal, né? E acho que esse mundo online ele permite a gente isso. E eu queria parabenizar vocês dois pela iniciativa de realmente tocar esse projeto, tá? Fiquei muito satisfeito de estar aqui com vocês. E queria agradecer a todo o Vale do Araguaia aí pela recepção que tem dado para minha família aí ao longo de todos esses anos. Acho que minha família chegou aqui dentro desse processo realmente de investimento, de compra de terra e tudo mais, mas a gente tem virado cada vez mais mato-grossense, mesmo não morando aqui, o coração vai cada vez mais virando mato-grossense. É um estado que abraça a gente, que devolve pra gente tudo que a gente dá pra ele em dobro, sabe? Então queria agradecer toda a comunidade aí, toda a população por todos esses anos, na verdade, aí de história que minha família tem na região. É isso aí, né? Eu já escutei isso algumas vezes e faz todo sentido, né, Brato? Que o Mato Grosso vem se tornando cada vez melhor pelas pessoas que vêm, acreditam aqui, investem aqui. Isso faz cada ano que passa o Mato Grosso está se tornando um estado melhor. E é com essa mensagem do Brato que a gente chega ao final do nosso 19º SomaCast, o podcast do agro do Vale do Araguaia. Valeu. Obrigado.